A Bíblia, sem dúvida, é o livro mais conhecido do mundo. Mas você já parou para pensar em como essa coleção de escritos se tornou o livro sagrado que a gente conhece hoje? Nesta análise, a gente vai mergulhar na origem da Bíblia e entender como seu cânon foi estabelecido. E o ponto principal aqui é: não foi por decisão de homens, mas sim por um processo totalmente divino. Para começar, vamos na origem do nome. De onde vem a palavra Bíblia? Bom, ela vem lá do grego biblia, que de forma bem literal significa livrinhos. No começo, essa palavra era usada para falar de qualquer escrito feito em papiro, que era tipo o papel daquela época. Com o tempo, o termo passou a significar uma coleção de documentos ou rolos. Mas claro, a Bíblia não é só uma coleção qualquer de livrinhos. Pense nela como uma biblioteca divina. E essa ideia é fundamental porque não estamos falando de uma coletânea feita por homens, e sim de uma biblioteca única, coesa e que foi cuidadosamente selecionada pelo próprio Deus. E essa biblioteca tem um catálogo bem definido. São exatamente 66 livros. Cada um deles é considerado um produto do Espírito Santo de Deus. Isso já deixa um ponto bem claro desde o início. A escolha dos livros não foi feita por um comitê ou um concílio humano. Foi um processo supervisionado diretamente por Deus. Ok, isso nos leva à grande pergunta, não é? Se não foi uma escolha humana, como exatamente esses 66 livros foram escolhidos para fazer parte da Bíblia? A resposta para isso está num conceito muito importante. E a resposta é a seguinte: o conceito de cânon. O cânon bíblico nada mais é do que a lista oficial dos livros que foram aceitos como genuínos e inspirados por Deus. Basicamente, ele funciona como uma espécie de régua divina que define o que pertence e o que não pertence às escrituras sagradas. A própria palavra cânon vem do grego kanon, que originalmente significava uma vara de medir, uma régua. Trazendo para o nosso contexto, um livro canônico é aquele que é verdadeiro e inspirado, servindo como a régua, o padrão, para a gente determinar a fé, a doutrina e a conduta corretas. É o padrão pelo qual todo o resto é medido. Sendo assim, para um livro ser incluído nessa biblioteca divina, ele precisava passar por um controle de qualidade muito específico. Não era um processo aleatório. Existiam padrões bem claros que mostravam se ele tinha ou não inspiração divina. Vamos dar uma olhada em quais eram. E os padrões eram bem rigorosos. Um livro canônico precisava focar nos propósitos de Deus, ter evidências claras de inspiração divina e, claro, incentivar a adoração a Ele, e não a superstições ou a criaturas. E tem mais, o texto precisava estar em total harmonia com todos os outros livros canônicos, sem nenhuma contradição, além de ser exato tanto do ponto de vista histórico quanto profético. A aplicação de todos esses critérios resultou na formação de um conjunto de escritos muito bem definido, o chamado cânon hebraico, um catálogo que foi formado sob a orientação direta de Deus. Falando de história, a tradição judaica atribui a compilação e a catalogação final desses escritos a Esdras, que era um sacerdote e um copista muito qualificado. Acredita-se que esse cânon das escrituras hebraicas já estava consolidado lá pelo finalzinho do 5º século antes da Era Comum. E qual era o número de livros nesse cânon que foi estabelecido? 24. Agora você pode pensar, mas hoje não contamos 39 livros nas escrituras hebraicas? Sim, e a explicação é simples. O cânon tradicional judaico agrupava alguns desses livros, chegando a esse total de 24. A estrutura desse cânon já mostra muita coisa. Ele era dividido em 3 partes: a lei, que a gente também conhece como Pentateuco, os profetas e os escritos. E como dá para ver aqui na tabela, alguns livros que hoje a gente lê separados, como 1º e 2º Samuel ou 1º e 2º Reis, eram contados como um só. O mesmo acontecia com os 12 profetas, que formavam um único rolo. E aqui a gente chega no ponto crucial. Essa não é apenas uma lista histórica. Esse exato cânon de 24 livros foi o mesmo que foi aceito e validado por ninguém menos que Jesus Cristo e também pelos escritores das escrituras gregas cristãs. Eles citaram esses livros várias e várias vezes, confirmando que eles eram a palavra de Deus. E essa citação é a confirmação definitiva. O próprio Jesus referiu às 3 seções do cânon hebraico que a gente acabou de ver: a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Ele usou os salmos para se referir a toda a seção dos escritos. Essa é a validação final, que estabelece o conteúdo e a estrutura desse cânone como a palavra de Deus, divinamente autorizada.